Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe ele: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus nos abençoe com a leitura ali da sua santa palavra. Amém. O texto que nós acabamos de ler no capítulo 5, né? E hoje nós veremos, com base nessa passagem bíblica, o seguinte tema: Jesus revelando seu poder. Jesus revelando seu poder. Nós já vimos anteriormente que o Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito para provar a identidade divina de Jesus Cristo. E nós podemos ver, não só nessa passagem, mas com as outras anteriores e outras que ainda veremos, que a identidade de Jesus é revelada no cumprimento da sua missão que Deus assim o concedeu aqui na terra. Ele veio para realizar a obra que Deus lhe confiou. E que obra foi essa? Foi morrer lá na cruz para salvar pecadores. Os irmãos vejam aí bem mais adiante, não desmarca aí o capítulo 5 que nós lemos, mas adianta aí João 17, João capítulo 17, João 17, o versículo de número 4. Que diz assim, é a oração sacerdotal de Jesus.
Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que obra foi essa? Vejam aí mais adiante também, capítulo 19 de João, o versículo de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, meus amados irmãos, como falei anteriormente, o Evangelho de João foi escrito para provar a identidade divina de Jesus. E a identidade de Jesus, podemos ver aqui na palavra, principalmente no Evangelho de João, ela é revelada no cumprimento da missão que Deus confiou a Jesus aqui na terra. Ele veio para realizar a obra que Deus lhe confiou. Jesus morreu lá na cruz para salvar pecadores. E nós podemos ver também em todo o Evangelho de João, no ministério terreno de Jesus, Jesus chamou pecadores ao arrependimento. Ele percorria cidades, povoados, ensinando, pregando e curando pessoas. E nós sabemos que Jesus, ele curou muitas pessoas, muitas delas foram salvas, mas muitas também deram as costas para Jesus depois que foram curados fisicamente por Jesus Cristo. E estes sinais, esses milagres, estas curas, têm um propósito de estar registrado nas Escrituras para as nossas vidas. Porque destes milagres, destas curas, nós podemos extrair para as nossas vidas ensinamentos espirituais através das curas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos essa passagem bíblica aqui em João capítulo 5, Jesus vai revelar o seu poder. Jesus, ele ia onde as pessoas estavam necessitando. E nós podemos ver aqui que foi em Jerusalém, durante uma festa, um lugar chamado Tanque de Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia. Junto ao tanque havia ali 5 pavilhões cobertos, onde as pessoas doentes descansavam, protegidos do sol, que assim era tão escaldante. E a crença daqueles que estavam ali era que um anjo descia regularmente e agitava a água, e aquele primeiro enfermo que entrasse ali, após a agitação, podemos dizer assim, angelical, imediatamente ficava curado. E aqui nós podemos tirar 2 lições bem relevantes e trazermos uma lição espiritual para as nossas vidas. Em primeiro lugar, podemos ver que a humanidade, ou o ser humano natural, pode ser comparada a esta multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que este mundo pode ser comparado àqueles 5 pavilhões de pessoas enfermas. O homem natural, aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo, aqueles que ainda não foram nascidos do alto, estão cegos, estão coxos, estão paralíticos, não podem se mover, não podem caminhar. A Bíblia é repleta de lições como esta. Quando você vai lá para Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18, diz que todos nós estamos o quê? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos estão mortos,
nos seus delitos e pecados. E podemos aprender também aqui, com essa passagem bíblica, a expectativa da humanidade, ou seja, do ser humano o ser humano que não tem a Cristo, é similar à expectativa daquela multidão. As pessoas que não têm ou não conhecem ainda o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo, muitas delas a cura, talvez até física, pode depositar toda a sua confiança numa pessoa supersticiosa. Aqui, se os irmãos olharem bem aqui, este versículo 4 está em colchetes, né? Porque quando tem essa abreviação, esses sinais aí, é porque não contém no original, né? E é um texto meio duvidoso, né? Então vejam só, amados irmãos, nós podemos ver ali, aquela multidão estava ali, de forma supersticiosa, havia um movimento, podemos dizer assim, angelical, que poderia ser acessado através do esforço humano. E havia uma competição entre os demais para que pudessem receber, primeiramente, a bênção da cura. E hoje nós sabemos, amados irmãos, mais do que nunca, as pessoas que não têm o conhecimento de Jesus Cristo, que não foram nascidas do alto, buscam desesperadamente a cura, tanto física como para as suas almas, em muitas seitas, em muitas práticas esotéricas, em curandeiros, em muitos rituais que são abomináveis a Deus. E por que também não dizer, há também muitos curandeiros evangélicos que disputam, podemos dizer assim, miseráveis sofredores, numa competição de quem é o líder que cura mais, ou o lugar onde acontecem mais curas. E muitos estão se deixando levar por essa superstição. Há muitas pessoas ainda, dentro das igrejas, supersticiosas. E João destaca que, naquele local ali, havia um homem doente há 38 anos. E Jesus vem ao encontro dele e o cura fisicamente. E observamos que aquela cura revela a maneira de Deus agir na salvação de pecadores. Assim como aquele homem estava paralisado em cima de uma cama, nós podemos pegar este exemplo aqui físico e trazermos uma lição espiritual para as nossas vidas nesta noite. Pois podemos extrair aqui desta passagem bíblica a maneira de Deus agir na salvação de pecadores que estão paralisados espiritualmente e que ainda não caminham, não se levantam, se não for o agir de Deus na vida destes pecadores. E meu propósito nesta noite é mostrar duas verdades que esse texto nos mostra, onde revela o poder de Jesus Cristo na vida de pecadores que estão perdidos. Muitos duvidam, que este homem, muitos comentaristas bíblicos duvidam que este homem foi salvo. Eu não sei, eu não posso afirmar que ele não foi salvo. Por quê? Porque nós não vemos nenhuma confissão dele, diante de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que aquele homem, ele estava enfermo há 38 anos, e muitos comentaristas bíblicos dizem também que foi por causa de um pecado do passado que ele estava cometido daquela enfermidade. Com base no versículo 14, quando Jesus, ele o quê? Quando Jesus se apresenta a ele e diz que, olha, você já está curado.
Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E no versículo 15 diz que o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então aqui, depois desta narração bíblica aqui de João, alguns comentaristas bíblicos dizem que este homem foi curado apenas fisicamente, pois em seguida de Jesus curá-lo, Jesus se revelou a ele e apenas ele se retirou-se e foi comunicar às autoridades, lá dos judeus, mostrando que quem havia curado ele foi o Senhor Jesus Cristo, porque antes já tinham interrogado a ele quem foi que curou ele em dia de sábado, porque não era lícito alguém carregar o leito num dia de sábado. Mas deixando estas observações, eu quero destacar duas verdades para as nossas vidas nesta noite. Em primeiro lugar, podemos ver aqui nesse texto o poder da graça soberana de Jesus Cristo na vida de um pecador. Quando nós observamos aqui o texto, amados, em primeiro lugar nós iremos observar o poder da graça soberana de Jesus Cristo. Quando nós observamos aqui o texto, ninguém ao redor do tanque estava clamando ali pela manifestação de Deus. Creio que nenhum deles, nem este homem que foi curado, esperava ali pela chegada de Jesus. Estavam todos fisgados pela superstição, que, como eu falei anteriormente, segundo eles, criam que vinha um anjo de vez em quando, movia as águas e quem chegasse primeiro e entrasse no tanque seria curado. Todos eles estavam fisgados pela superstição. Queriam apenas uma cura fácil, para depois prosseguirem desperdiçando a vida em seus prazeres sem Deus aqui no mundo. E nós observamos aí do versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: ficavam ali, ou jaziam ali, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, A superstição estava aí, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, meus amados irmãos, como eu falei agora há pouco, creio que nem aquele homem que fora curado esperava que Jesus chegasse ali naquele momento. Mas observando aqui o decorrer aqui do texto e vendo acerca do que a palavra de Deus ensina sobre a graça de Deus, não fosse pela iniciativa soberana de Deus, enviando Jesus ali aquela multidão que estava sofrendo, se dependessem apenas deles quererem e clamarem pela graça de Deus, nunca Cristo teria chegado àquele lugar. Se fosse esperar para aquela multidão de doentes que estavam ali, para clamar a Deus, jamais Jesus chegaria ali. Mas foi uma iniciativa soberana de Deus que permitiu que Jesus estivesse ali. E nós podemos ver, amados irmãos, que o homem, ele é impossível chegar a Deus por si próprio,
receber a graça de Deus por si próprio, é necessário que Jesus, soberanamente, enviado por Deus, vá ao encontro de pecadores. Nós vemos que na resposta do homem revelam no que eles depositavam sua esperança. Primeiro, na superstição. Segundo, na força da vontade humana. Depois, da boa vontade de alguém pegar ele e colocar lá dentro do tanque. Ou num fracasso de alguém não poder ir antes dele e ele chegar na frente e poder ser curado. Então, aquela multidão ali depositavam suas esperanças nesta superstição que havia ali naquele tanque, que quando, segundo eles criam, vinha um anjo, movia as águas e quem chegasse primeiro seria curado. E o que é isso? Superstição. A vontade humana. Não consigo, Senhor. Não tem quem me coloque no tanque. Alguém sempre chega antes de mim. Então, a perspectiva daqueles enfermos, a esperança daqueles enfermos, era apenas nisso. Se dependesse daquele homem que há 38 anos estava ali, se fosse clamar a Deus, pela graça de Deus sobre a sua vida, Jesus nunca teria ido ali, mas foi uma iniciativa soberana de Deus. E assim, amados irmãos, é a humanidade sem Cristo nos nossos dias, em todos os tempos. Vivem todos centrados em si mesmo. O mundo sem Deus está centrado não somente neles, não buscam a graça de Deus, mas é preciso Deus, pela sua soberania, enviar Jesus Cristo à vida de pecadores para serem o quê? Transformados pelo seu poder. E esses homens, todos aqueles que estavam ali, estavam longe da verdade. E, amados irmãos, uma coisa, nós que cremos na graça soberana de Jesus Cristo, nós podemos ver, amados irmãos, muitos que dizem que têm o conhecimento de Jesus Cristo, continuam ainda centrados em si mesmos. Mesmo que estando na igreja, há pessoas que dizem, eu e mais ninguém, eu não quero saber daquele que não tem o conhecimento de Jesus Cristo. Isso não é um verdadeiro conhecimento da verdade. Jesus é a verdade, mas Jesus foi ali para demonstrar o quê? Compaixão, misericórdia. Assim somos nós como igreja. Nós temos que ir onde as pessoas estão necessitando ouvir da graça de Deus, e o restante devemos entregar nas mãos de Deus. Isso é até um egoísmo da nossa parte, que pertencemos à igreja de Deus. Muitos até dizem, olha, eu creio em Deus, eu estou prosperando, e o ímpio que se vire. Não. Se estivermos pensando desta forma, nós estamos longe da verdade. Nós que conhecemos a verdade, nós temos que levar essa verdade para o ímpio que ainda não conhece. O texto é bem claro, amados irmãos. Jesus é quem toma a iniciativa de vir a nós, mesmo quando não chamamos por Ele, mesmo quando estamos com o coração longe dEle. Ele cura mesmo quando não dizemos que queremos ser curados.
Este homem aqui não demonstrou nem uma pequena fé em Jesus Cristo para que fosse curado. Mas Jesus, graciosa e soberanamente, agiu e curou fisicamente aquele homem. Meus amados irmãos, verdade é que nós pregamos o Evangelho e queremos ver o resultado de imediato, mas a graça de Deus, ela tem que ser proclamada, ela tem que ser anunciada. Se Deus quiser curar enfermos, tanto física como espiritualmente, Jesus vai agir soberanamente. Mas também, se Ele não quiser, nós temos que continuar levando o conhecimento da verdade para aqueles que ainda não a conhecem. Como nós desistimos rapidamente? É verdade ou não é? Quando você fala para alguém, para um ímpio, falando de toda a bondade de Jesus, estão passando por dificuldades, e aquela pessoa não quer nem saber, está ouvindo você apenas porque tem um certo respeito a você. Mas nós devemos falar. Porque, sabe por quê, amados irmãos? A transformação, a conversão de quem quer que seja, não depende de mim, nem de você, mas apenas de Jesus querer transformar pecadores em filhos e filhas de Deus. Mas nós temos o dever de ir, como nosso mestre nos ensina, mostrando a verdade, e passarmos a depender totalmente da soberana graça de Jesus Cristo, para que Jesus transforme vidas e servos e servas para o seu reino. Esse milagre está aqui para destacar que a graça soberana de Jesus Cristo é livre para agir segundo a vontade soberana de Jesus Cristo. Note aqui, amados, que ninguém mais foi curado, apenas aquele homem. E podemos dizer assim, um homem até ingrato, porque depois de curado, depois de saber quem o curou, foi Jesus a ele, e ele apenas retirou-se de Jesus, e foi ele dizer às autoridades que Jesus era quem tinha o curado. Talvez assim, com mais obediência às autoridades judaicas do que a sua submissão a Jesus Cristo. Mas Deus, a graça de Deus é essa. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Os irmãos lembram, em outra passagem bíblica, que Jesus curou 10 leprosos. 9 não voltaram para agradecer a Jesus. Apenas um voltou para lhe adorar. E este era o quê? Samaritano. O restante era judeu. Mas mesmo assim, foram curados 10, mas apenas um foi curado espiritualmente da doença que há no coração do ser humano, chamado pecado. Nós já nascemos enfermos, desde o nosso nascimento. A natureza pecaminosa já herdamos dos nossos pais, já herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Mas a verdade do Evangelho é essa: Ele cura para consagrarmos nossa vida a Ele e não vivermos mais para nós mesmos. Se aquele homem voltou depois para Jesus, nós não sabemos,
Mas uma coisa é: Cristo salva quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Pois Jesus já havia dito isso lá no início do Evangelho de João mesmo, capítulo 10, João já havia dito isso no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 12, que diz: Ele veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas esses nasceram de Deus. Esse milagre, amados irmãos, aqui revela a graça soberana de Jesus Cristo. Não depende de nós, é um dom de Deus. Assim como Ele curou fisicamente aquele homem que jazia há 38 anos, Jesus também ainda continua curando muitos que estão aí paralisados há tanto tempo espiritualmente, e agora estão caminhando lado a lado com Jesus Cristo. E eu estava preparando essa mensagem e fiz uma oração de gratidão a Deus, né? Quando eu lembrei que eu passei 28 anos paralisado. Eu estava paralisado 28 anos espiritualmente, não dava um passo sequer para Jesus. Mas com 28 anos de idade, Jesus me chamou e eu tive um encontro com Jesus. E graças a Deus, eu nasci do alto e estou caminhando lado a lado. A paralisia espiritual, Jesus curou na minha vida. E tantos outros que tiveram um encontro com Jesus. Isso é o quê? É graça soberana de Deus. Eu nunca busquei a Deus, mas um dia Deus me levou para ouvir a palavra de Jesus, e eu a ouvi, e pela sua graça, pelo seu querer, Ele me concedeu o lavar regenerador do Espírito Santo por intermédio da sua palavra. Assim foi com todos nós, meus amados irmãos. Cada um tem uma forma de se expressar sua gratidão a Deus, cada um tem uma forma como Deus lhe chamou. E isso deve render cada vez mais em nossos corações gratidão. Gratidão não depende de nós, é dom de Deus. Jesus, Ele é soberanamente gracioso. Ele age independentemente do que fazemos, dizemos ou quem sejamos. Não depende da nossa imagem, nem de nossas ações. Ele é libertador. Jesus, Ele é diferente. Ele é quem escolhe vir a nós, com a sua graça e a sua verdade, para nos salvar e nos satisfazer com alegria completa, para nos libertar do pecado e de nós mesmos, e vivermos para a glória de Deus e o bem do próximo, que Deus vai colocar sempre ao nosso lado. Podemos ver aqui, amados, esta é a primeira verdade desse texto que acabamos de ler. A graciosa soberania de Jesus. A graça soberana de Jesus em agir na vida de pecadores. Mas também eu quero destacar uma segunda verdade. Jesus revela nesse texto, em primeiro lugar, como nós vimos,
a sua graça soberana, mas também Jesus vai revelar a sua onisciência e a sua onipotência. Quem já estudou, amados irmãos, os atributos de Deus, entende bem isso que eu vou falar. A graça é um atributo divino. A graça está revelada ao amor, à justiça, à onisciência e à onipotência de Deus. Todas elas estão unidas uma para com as outras. É como uma corrente, é um elo. Não pode desassociar uma da outra. O atributo da graça de Deus nós vemos em Jesus. O atributo da onisciência de Deus nós vemos aqui também em Jesus. O atributo da onipotência de Deus podemos ver também aqui nesse texto. O atributo da graça nós já vimos em Jesus e agora veremos mais dois para finalizarmos a nossa mensagem nesta noite. Jesus vai revelar sua onisciência e sua onipotência aqui no texto que nós acabamos de ler. O versículo A, ou melhor, o versículo 6, diz que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Ou seja, Jesus viu aquele homem paralítico no meio de uma multidão. Aquele homem, amados irmãos, creio eu, 38 anos, em cima de uma cama, sem poder nem se levantar. Já não restava mais nenhuma esperança para ele. Talvez seus sonhos de voltar a andar já haviam acabado. Talvez ele já pensasse: minha vida está toda perdida. Mas interessante aqui é que não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem viu aquele homem. E Jesus viu o seu passado, Jesus estava vendo o seu presente, e Jesus também viu o seu futuro. Jesus sabia que ele há muito tempo estava ali, há 38 anos. Jesus estava vendo o presente também, a situação que ele estava ali presente, paralisado. Mas Jesus também já viu o futuro daquele homem, no versículo 14 que nós lemos: olha, você já está curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus viu o passado, viu o presente daquele homem e via também já o futuro daquele homem. Jesus certamente viu os anos de dor daquele homem, os traumas talvez, as decepções daquele homem, muitas vezes suas tentações frustradas para tentar chegar ali naquele tanque e ser curado pelo mover angelical. Por isso que Jesus revela a sua onisciência. Nada escapa ao olhar de Jesus Cristo. Jesus nos vê, cada um individualmente. Quando nós podemos fazer um apanhado, amados irmãos, das Escrituras, aqui no próprio Evangelho de João, veja só que coisa interessante. Jesus já viu o passado de muitas pessoas, viu o presente e também viu o futuro. Na mulher samaritana, no capítulo 4, Jesus viu que ela estava vivendo em adultério, e no presente o marido que ela estava não era o marido dela. A outra passagem bíblica também, que Jesus olhou para Zaqueu lá na árvore e viu que Zaqueu tinha sede de conhecer a Deus.
Tinha sede de conhecer quem era, saber quem era Jesus. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, que hoje convém ir para a tua casa, Zaqueu. Ele sabia o que estava lá no coração já de Zaqueu. Jesus também viu o amor às riquezas no coração daquele jovem rico, que Jesus falou a verdade, mas aquele jovem rico, por haver possuía muita riqueza, quando Jesus vai mostrar que o pecado que existia na sua vida era o quê? A ganância, a riqueza, a cobiça estava no seu coração. Aquele rapaz saiu triste e deu as costas para Jesus. Jesus também viu e via as atitudes dos fariseus, dos religiosos do seu tempo. Chegou a chamar de hipócrita, raça de víboras. Jesus também viu a falsidade no beijo de Judas, quando traiu com 30 moedas. Jesus também viu, mesmo antes de dar o último suspiro, entregando o seu espírito ao Pai, ele viu arrependimento sincero em um dos ladrões que estavam ali ao lado quando ele foi crucificado. E o que isso nos ensina, amados irmãos? O que podemos aplicar? Que lições podemos tirar para as nossas vidas? Jesus, amados irmãos, está vendo a minha e a sua vida. Ele sabe qual é a minha e a sua doença, quer seja física, quer seja espiritual. Nada fica oculto diante dos seus olhos. Nós nunca conseguiremos fugir dos olhos atentos do Senhor Jesus Cristo. Assim como aquele paralítico. Talvez, mesmo nós cristãos, ou talvez muitos que ainda não conheceram ou não conhecem a Jesus Cristo, estão enfrentando dores, o abandono, muitos que estão esquecidos pela sociedade. Observando aqui o texto, estava acontecendo uma festa, todos estavam na festa, mas Jesus decide não ir para a festa e usar de misericórdia com aquele homem que há 38 anos estava ali. Jesus nos vê, amados, quando nós estamos prostrados, talvez sozinhos, talvez muitos nos abandonaram, muitos não estão o quê? Nos ajudando. Muitas vezes Ele nos vê quando estamos quebrantados aos seus pés, muitas vezes Ele nos vê quando estamos desanimados, muitas vezes Ele nos vê quando estamos já perdendo a esperança, querendo deixar tudo de lado, largar e não querer mais enfrentar nada. Jesus vê tudo isso. Jesus distingue para si os seus, no meio de uma multidão que é este mundo. Isso é que nos conforta, de termos um Salvador que é gracioso, que é onisciente e que é também onipotente. O versículo B, a parte B do versículo 6 também diz: sabendo que ele estava há muito tempo, né? Jesus não somente viu aquele paralítico, mas ele conhecia o tempo de sofrimento daquele homem. Ele sabia que aquele homem estava enfermo há muito tempo. Ele conhecia perfeitamente o seu sofrimento. E verdade é, amados irmãos, nós podemos ver também nas Escrituras, Ele conhece, muitas vezes, sabe o quê? Os nossos sonhos, que muitas vezes são frustrados. Ele conhece muitas vezes o pecado que muitas vezes assola a nossa vida.
Ele conhece também o peso da culpa que muitas vezes está esmagando a nossa consciência. E isso, tudo isso, é graça misericordiosa de Deus. A Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos dele. Quando Caim matou Abel, lá em Gênesis, ele tentou fugir de Deus, mas não conseguiu. Quando Acã tentou encobrir o seu roubo, Deus fez com que Acã fosse revelado que ele era culpado. Deus sabia. Israel pecou. Quando Davi tentou esconder seu adultério, cerca de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, Deus levantou o profeta Natã e mostrou que Deus estava vendo que ele estava em pecado diante de Deus. O Senhor estava vendo tudo, e Ele vê tudo na nossa vida. Por isso que muitas vezes nossos sonhos são frustrados. Pode ser um pecado que assola a nossa vida, uma consciência pesada que está esmagando a nossa consciência, e os sonhos que nós almejamos muitas vezes não são realizados em nossas vidas, e tentamos ocultar isso de Deus, mas ninguém consegue ocultar nada de Jesus. Por isso eu creio em alguns comentaristas que dizem que aquele homem, ele estava prostrado ali. A causa dele estar prostrado há 38 anos foi um pecado que ele cometeu em sua juventude. Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados irmãos, se tem alguma coisa que está, assolando a nossa vida, que estamos com a nossa mente nos condenando, culpando que estamos em falta para com Deus, que está esmagando a nossa consciência, devemos entregar a Jesus Cristo, confessar como nós vimos domingo à noite, confessarmos e deixarmos para sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vimos domingo a condição para sermos perdoados é se confessarmos os nossos pecados. Vimos também que Deus, Ele é fiel para nos perdoar quando nós confessamos. Por quê? O sangue de Jesus é quem nos purifica de todos os nossos pecados. Então, amados, resta-nos para cada um de nós dizer o seguinte: talvez muitos de nós estejamos sofrendo por uma coisa oculta que está lá dentro de nós há muito tempo. Estamos doentes, talvez fisicamente. Tem muitas enfermidades em muitas pessoas e até em muitos cristãos que estão doentes fisicamente, talvez por causa de um pecado. Não vou dizer que são todos, mas talvez alguns estejam acometidos de enfermidade física porque estão em falta para com Deus, e Deus o colocou em cima de uma cama. Outros talvez estejam doentes espiritualmente, necessitando de uma cura. E devemos nos lembrar tantos outros milagres que Jesus realizou. Conta-nos também a palavra de Deus que uma mulher hemorrágica sofreu 18 anos. Uma mulher encurvada também passou 18 anos sofrendo.
Esse homem estava há 38 anos. No entanto, tanto este homem como os demais, todos eles tiveram um encontro com Jesus e suas vidas foram saradas. A grande lição é: não estamos distante nem dos olhos, nem do coração de Jesus. Ele conhece tudo ao nosso respeito e deseja realizar algo extraordinário, algo sobrenatural em nossas vidas. Eu pergunto a todos que estão me ouvindo nesta noite: você já teve um encontro verdadeiramente com Jesus? A verdade é, amados, nada poderíamos receber de Jesus se Ele não se dispusesse a vir ao nosso encontro. Ele viu o homem, Ele olhou para aquela vida com um olhar misericordioso. Ele também, a nós cristãos, Ele veio ao nosso encontro um dia e abriu os olhos do nosso coração. Não foi os nossos olhos físicos. Você sabia disso? Abram comigo aí, para nós vermos essa verdade. Lá em 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo vai testemunhar e vai nos falar, como também falou aos crentes dali da igreja de Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi Deus, meu irmão, foi Deus, minha irmã, que resplandeceu aquela mesma luz que está lá em Gênesis, quando disse: haja luz e houve luz. Esse mesmo poder, esta mesma palavra, nós estávamos nas trevas. E Deus chegou para cada um de nós um dia e disse: haja luz na vida de fulano, de irmão Beltrano, de irmã Cicrano. E houve luz, porque é a palavra de Deus. Onde há trevas, vai resplandecer a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E hoje nós contemplamos a glória de Deus na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo que o diga, um fariseu dos fariseus, perseguidor dos cristãos, criado aos pés de Gamaliel, tinha zelo por Deus, mas ainda não conhecia a Deus. Foi no caminho de Damasco que Deus um dia fez que resplandecesse a luz da glória de Deus na vida do apóstolo Paulo. E ele passou a enxergar Deus diferentemente daquilo que ele entendia que fosse Deus. Assim também foi conosco, amados. Muitos estão aí dizendo que conhecem a Deus, mas na verdade a luz de Cristo não resplandeceu ainda em seus corações. É necessário o poder da graça salvadora de Deus no coração do pecador por intermédio de Jesus Cristo. É necessário o encontro verdadeiro, Deus enviar a sua palavra, que é Jesus, para as nossas vidas e quebrar todas as trevas que há em nossas vidas. Por isso que Jesus revela nesse texto aqui sua graça soberana, seu poder onisciente,
e a onipotência que Ele tem de agir em nossas vidas. Jesus conhecia o homem. Ele sabia que aquele homem estava doente há muito tempo. Ele é o Deus onisciente. Ele é quem sonda. Só Ele conhece os corações humanos. Você sabia disso? Lá em Jeremias 17:9 diz: Eu, o Senhor, e mais ninguém, eu sou o único que sonda as mentes e os corações. Eu, o Senhor, e mais ninguém. E Jesus também, aqui no Evangelho de João, ele confirma também que só Ele é quem conhece os corações e o que é a natureza humana. Abram comigo aí no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz assim: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos, e não precisava de alguém, que alguém lhe desse testemunho a respeito de quem? Do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabe o que é a natureza humana. Ela só se inclina para aquilo que desagrada a Deus. O mesmo Senhor que falou lá para o profeta Jeremias é o mesmo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, é a palavra de Deus revelada para as nossas vidas. Então, amados, a pergunta de Jesus para aquele homem serviu para conscientizar aquele homem que, se dependesse dele e da ajuda dos outros e da água movimentada pelo anjo, ele jamais seria curado. Queres ser curado? E o homem vai dar várias desculpas para Jesus. Olha, eu não posso chegar lá. Toda vez que eu começo a me engatilhar para ir, chega um antes de mim e entra primeiro que mim. Ele só deu desculpa a Jesus. Mas Jesus, Ele não quer ouvir de nós desculpa. Ele quer que o quê? Confiemos no que Ele fala conosco. Queres ser curado, quer seja física, quer seja espiritualmente? Creia em Jesus, creia na sua palavra, e você vai ser levantado, você vai ser restaurado, e você vai passar a contemplar a glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, resta-nos concluir dizendo o seguinte: Jesus somente Ele é que tem poder para curar, tanto física como espiritualmente. Jesus resolveu curar aquele homem. A cura foi incondicional, completa, imediata, instantânea e inquestionável. O segredo da cura, quer seja física, quer seja espiritual, está no poder das palavras pronunciadas por Jesus. Pois Ele é o Jesus soberanamente gracioso, Ele age independentemente do que fazemos, dizemos ou que nós sejamos. Ele é onisciente, Ele nos conhece por dentro, sabe quem somos de verdade e o que realmente nós estamos precisando. E Jesus também é o Jesus compassivo. Ele não se alegra com o nosso sofrimento que o pecado causou em nossas vidas. Ele tem coração também. Ele é homem e continua no céu como homem, intercedendo por nós. Ele tem compaixão. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado, como diz o autor aos Hebreus. E Ele sabe o que nós sentimos diariamente. Então, quando nós estivermos,
passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, um abandono, uma incompreensão ou qualquer outra coisa, mais grave ainda, basta-nos ir a Jesus. Ele é poderoso para nos curar imediata e inquestionavelmente. Ele pode nos salvar, transformar completamente e sermos salvos, regenerados e começarmos a trilhar no caminho da santificação. Então, amados, esta palavra aqui que eu trouxe para todos nós compartilharmos nesta noite. Jesus revelando o seu poder. O poder soberano da graça de Jesus, nós vimos. O poder onisciente e onipotente que há na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos fortalecendo como igreja. Nós, os cristãos, nós que cremos neste maravilhoso Jesus Cristo. E muitos que ainda não conhecem a Jesus, muitos que não tiveram encontro com Jesus, não experimentaram ainda do poder de Deus em suas vidas, Jesus faz esta mesma pergunta que fez aquele homem: queres ser curado? Você quer ser curado da cegueira espiritual? Você quer ser curado da paralisia espiritual? Você quer caminhar comigo ou quer continuar coxo como você está, paralisado? Creiamos na palavra poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Deus continue nos abençoando. E louvado seja o nome de Deus e engrandecido cada vez mais sobre nossas vidas, nossas famílias e sobre também toda a sua igreja, não só aqui nós como igreja, mas como todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Experimentemos, dia após dia, o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, amém.